Olá, boa tarde, boa noite, bom dia ou até mesmo boa madrugada para você que está nos assistindo agora. Trouxe para vocês uma videoaula hoje falando sobre a evolução dos modelos atômicos. Para falar sobre a evolução de modelo atômico, primeiro nós temos que entender sobre constituição da matéria. Vamos falar um pouco sobre os filósofos gregos que também deram origem à palavra átomo, até chegarmos que nós temos hoje no modelo atômico atual, o princípio da incerteza de Heisenberg. Trouxe para vocês aqui um arquivo para explicar a evolução desses modelos. Vamos lá? Então tá. A ideia da palavra átomo surgiu primeiramente com os filósofos gregos. Os filósofos pré-socráticos que antecederam Sócrates, eles tinham um problema, o escopo do problema deles era baseado na cosmologia, ou seja, o princípio das coisas. Para eles, os terremotos tinham origem nos deuses dos mares, como Poseidon. Tales de Mileto, para ele, a Terra flutuava na água dos oceanos. E os terremotos tinham origem, né, em grandes ondas de terremotos marítimos. Empédocles, ele sintetizou 4 substâncias como raízes básicas para tentar entender a origem das coisas. Com ele também a gente tem Heráclito, Anaxímenes, Tales de Mileto, Xenófanes. Para eles, tudo era baseado em 4 substâncias: fogo, terra, água e ar. Eram elas que davam origem a todas as coisas. Tudo que existia eram formados a partir dessas substâncias. E cada coisa estava em seu lugar. 1000 anos, ou não, nós temos Demócrito. Demócrito conta a história que Demócrito estava caminhando com um amigo dele, Leucipo, na praia. Naquela época, os filósofos pensavam muito, muitas reflexões. Vamos combinar que não tinha internet, eles não tinham internet, televisão. Tudo que eles faziam era filosofar, pensar, imaginar, criar. Os filósofos Demócrito e Leucipo caminhavam à beira da praia, e até que Demócrito pegou um punhado de areia e perguntou para Leucipo: Leucipo, será que se eu pegar esse grãozinho de areia aqui e dividi-lo, devo chegar numa parte que não tem mais a possibilidade de ser dividida? Depois desse questionamento, eles pensaram bastante e deram origem à palavra átomo, ou seja, A de negação, tomo de divisão, algo que não tem mais como ser dividido. Porém, a história das 4 substâncias, terra, fogo, água e ar, ela continuou, ela perpassou por muitos anos, até que nós temos a origem, a existência de um grande cientista que tem todo o meu respeito, Dalton. Dalton, inclusive, ele era daltônico, a palavra daltônico vem de Dalton, porque Dalton tinha dificuldade mesmo de identificar certas cores. Dalton era um cientista que trabalhava sozinho, gostava muito de pesquisar, ele gostava de laboratório. Nas análises que ele fazia em laboratório, ele estudou sobre a água, os gases, e ele disse o seguinte: a hipótese dele era a seguinte: toda matéria é constituída de átomos indivisíveis e indestrutíveis, não tinha possibilidade de você destruir. Átomos de um determinado elemento são idênticos em relação à massa e outras propriedades. Os compostos se formam pela combinação de 2 ou mais espécies diferentes de átomos na proporção de números inteiros, sempre. Os átomos são as unidades de transformações químicas, ou seja, as reações químicas, elas na verdade seriam apenas os rearranjos de substâncias. Você não teria como destruir e nem criar novas substâncias. Dalton usou essa teoria da questão da relação na estequiometria, na verdade, essa palavra, na verdade, não era nem existente na época. Ele dizia que as proporções eram constantes, baseada na teoria experimental de Lavoisier. Lavoisier era um cientista nato. Ele era rico, era francês, mas ele tinha um laboratório. Ele gostava de brincar de químico no laboratório. E Lavoisier ele elaborou uma lei, a lei da conservação da matéria. A soma das massas dos reagentes será sempre igual à soma das massas dos produtos, e ele também criou aquela famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
Junto com ele, Proust também determinou a lei das proporções definidas. A razão entre as massas e elementos que formam o composto é sempre a mesma. Então, se eu quero, eu tenho uma reação química, nós temos aqui um exemplo, né? Carbono e oxigênio dando monóxido de carbono. Então, se eu tenho 3 gramas de carbono, 4 de oxigênio, eu tenho que ter 7 de monóxido de carbono. Se eu quero 5, eu tenho que manter a proporção para chegar, então, nas somas proporcionais dessas substâncias químicas, nessa reação química. Percebam que aqui, Dalton, ele não, naquela época ainda não existiam símbolos para os elementos químicos. Alguns existiam, eram poucos, raros. Ele dizia que os átomos, na verdade, eram esferas, pequenas esferas. Dependendo do elemento químico, ele tinha um tamanho considerável, um volume considerável. Então, nós temos aqui os átomos de hidrogênio, que era um pouco menor, porque ele é pequeno, os átomos de oxigênio e os átomos de bromo. Ele tinha uma representação, ele fazia as representações desses átomos. Portanto, para Dalton, a matéria ela é constituída de partículas indivisíveis e indestrutíveis. Ele não considerava que a matéria poderia ter energia, cargas positivas ou cargas negativas. Quem começa a fazer esse estudo foi a Crookes. Gensler e Crookes começaram a tentar descobrir a origem do elétron. E veja que o elétron já era uma partícula que tinha sido mencionada, porém, Crookes, ele fez os testes no seu laboratório. Vocês podem ver aqui que Crookes estudava a natureza dos raios catódicos. É uma ampola. Essa ampola aqui, a gente tem uma saída para vácuo, tá? Ou seja, ele evacuava aquela ampola, não podia ter ar ali, tá? Nós tínhamos polos aqui, a gente tinha o cátodo e o ânodo, né? A gente tinha uma fonte de energia, essa fonte de energia, ela fazia com que, né, algumas partículas dentro do tubo, elas ficassem incandescentes pela presença de um metal aqui. E essa ideia de estudo desses raios catódicos é que levou a muitos cientistas tentar descobrir a origem desse tipo de raio, os raios catódicos. Outros tubos também usados por Crookes, a gente tem outros exemplos aqui. Tá? Crookes, junto com Gensler, eles estudaram a origem dos raios catódicos. Tá? Então, nós podemos ver que quando os raios catódicos eles passavam por uma determinada lâmina, né, depois de mencionada energia, nós temos a existência de um desvio desse raio luminoso, né, em direção ao polo positivo. No Instituto E Química, depois se vocês quiserem ver, no YouTube tem esse experimento, né, peguei essa imagem de lá, e ela explica o que acontece com esse feixe. Nós temos uma ampola de Crookes, né? Você tem aqui um feixe de raios, ele colocou aqui um ímã, e à medida que ele move esse ímã, os raios, eles têm uma tendência de desvio, ou para cima ou para baixo. E nós podemos entender também essa natureza desse raio catódico, uma vez que ele é atraído pelo polo positivo, diz então para a gente claramente que esse raio ele tem característica o quê? Negativa. Os tubos, né, de imagem das televisões antigas, elas eram feitas a partir do conhecimento físico e também, por que não, químico, da aplicação da ampola de Crookes. Nós temos aqui o cátodo, nós temos o ânodo, os feixes de elétrons, que quando eles recocheteiam, né, na tela do visor, é para nós passado para a gente consegue enxergar, então, a imagem. Ok? Mas, Thomson, ele pega a ideia da ampola de Crookes, dos tubos, né, de Crookes, na verdade, e os raios catódicos, e começa a fazer experimentos para tentar entender de fato qual é a natureza daqueles raios. Porque até então sabia-se que os raios catódicos eram desviados para o lado positivo. Tá? Ele começa então a fazer. Os raios catódicos se comportavam como feixe de partícula negativa porque ele encaminhava-se para o polo positivo. As partículas carregadas eram sempre as mesmas, independente do metal usado para o cátodo, que é o nome, né, de elétrons. Né? Ou seja, dependente do metal que eu tenho, a característica do raio é sempre a mesma. A massa era muito menor que a massa de qualquer átomo, conhecido como a massa do elétron. Nós podemos ver o seguinte, a determinação da razão carga-massa do elétron. Olha, nós estamos falando de conceitos aqui de química
dos elétrons de Thomson. E vou falar bem de forma superficial, mas entrando em questões que foram cobradas, por exemplo, no Enem ano passado. Ele questionava sobre a questão da origem do elétron. Ele queria que você tivesse um conhecimento um pouco além daquele que a gente é passado no ensino médio. Mas não vou aprofundar-me muito aqui. O que eu quero que vocês entendam aqui é que quando Thomson fez esses experimentos para descobrir a questão da natureza dos raios catódicos, ele fez 3 tipos de experimento. Ele avaliou a distância, ele colocou um catavento dentro de um tubo de Crookes, uma ampola de Crookes, incidiu raios sobre esse catavento. Ele percebeu que esses raios empurravam esse catavento. Aí ele começou a determinar o seguinte: Thomson também entendeu que tinha massa. Como esses raios eles se dirigiam para o polo positivo, esses raios então teriam cargas negativas. E ele também calculou a velocidade dessa trajetória de raio. E ele começou, com isso ele começou a estabelecer, na verdade, a razão entre elétron, a massa do elétron, né, e a carga desse elétron. E a gente tem esse valor aqui, ó, 1,759 vezes 10 a 11 coulomb por grama. Ele não pôde determinar a carga e a massa, ele determinou a razão. Porém, nessa razão que ele determina, Thomson é conhecido como o cara que descobriu o elétron. E nós temos um modelo aqui com a descoberta dos prótons, né, e elétrons. Na verdade, Thomson não descobriu exatamente os prótons, ele descobriu os elétrons. Porque ele dizia que para que o elétron estivesse naquele tipo de raio, ele também teria que ter com ele uma partícula positiva. Mas Thomson não se preocupou muito com essas partículas positivas. E ele deu aqui a entender que nós tínhamos, então, elétrons impregnados ou incrustados numa massa positiva. E deram o nome de pudim de passa. Thomson, inclusive, se tornou um doceiro por acaso. Não foi ele que deu o nome de pudim de passas. É que isso aconteceu na história, foi passando de geração em geração. Tentaram estabelecer de uma forma mais didática o conhecimento, a leitura do modelo de Thomson. Colocaram como pudim de passa. Mas ele não, em momento nenhum, Thomson atribuiu o seu modelo a um pudim de passa. Pensa bem, ele fez estudos avançados em laboratório, junto com seus colegas, ele não colocaria o nome de pudim de passas. Porém, por que nós falamos isso? Porque a gente ainda fala sobre isso. A gente fala sobre isso porque, na verdade, a gente quer entender que o átomo agora de Thomson não mais se parece com o modelo de Dalton. Não é mais indivisível, indestrutível, uma bola de bilhar, ou seja, denso. Não, o átomo de Thomson agora, ele tem uma esfera gelatinosa, e nela estão incrustados os elétrons. Ou seja, existem espaços vazios nessa matéria de Thomson. Não é como a matéria de Dalton. Thomson não se preocupou, como eu falei, em descobrir a questão das cargas positivas, e a gente começa a chegar em Millikan. Vou passar bem rapidamente para você aqui. Millikan foi um gênio, fantástico. Até hoje, muitos cientistas tentam repetir o que Millikan fez. Millikan usou um tambor. Olha que interessante, ele usou um tambor, tá? Vaporizava aqui um tipo de óleo, tá? Como ele vaporizava esse tipo de óleo, ele colocou aqui embaixo uma fonte de luz, uma radiação ionizante, para que as partículas desse óleo ficassem carregadas, tá? Ele colocou uma placa de metal carregada positivamente, e o microscópio para ele poder enxergar aqui como que as gotas estavam se comportando, elas caíam. Ele fez esse orifício, vocês conseguem enxergar, né? Ele fez um orifício aqui, e gota a gota iam caindo nesse orifício. Gente, Millikan é fantástico. O que Millikan fez? Ele demorou muito para fazer esse teste. Ele queria determinar a massa do elétron. Porque até então Thomson tinha dito que ele estabeleceu somente a razão entre carga e massa do elétron. Claro que existiu para Thomson, obviamente, vários cálculos que ele teve que fazer, que agora, aqui, para nós, não é interessante falar sobre isso. Vocês têm que entender. Inclusive, voltando lá, que Thomson, ele fez experimentos da ampola de Crookes, ele deu o nome de elétron quando ele começa a estudar a natureza dos raios catódicos. Millikan fez esse experimento no tambor. Pessoal, pensa bem, um tambor. Ele usa, resumindo, Millikan usa um tambor, ele goteja óleo nesse tambor, borrifa, ioniza as partículas
de óleo para que elas ficassem carregadas negativamente. Ele coloca o microscópio e ele tem uma régua que ele mede qual a velocidade que esse óleo caía. Nesse tambor, ele colocou também uma fonte de luz, uma fonte de energia. Por quê? Quando ele desligava essa fonte de energia, a gota caía pela ação da gravidade. Ele media a velocidade dessa gota até que chegasse ao fundo do tambor. Como nós temos uma placa positiva aqui, quando ele desligava, quando ele ligava, na verdade, né, a fonte de energia, essa gota era arrastada para o polo positivo, uma vez que ela estava carregada negativamente. Millikan foi um gênio. Ele fez avaliação gota a gota, demorou muito, viu? Porque o orifício que a gota tinha que passar era um orifício para passar apenas uma única gota. Ele analisou isso várias vezes. Qual a ideia, voltando aqui, qual a ideia de Millikan? Descobrir qual era mesmo a massa do elétron. E ele conseguiu estabelecer a massa do elétron depois, né? E confirmando, assim, a teoria de Thomson, que Thomson estabeleceu a teoria da carga e massa do elétron. Millikan estabeleceu a massa do elétron, que inclusive é uma massa hoje, a gente pode dizer que é uma massa de um peso até desprezível, mas nós não podemos desconsiderar. Anos depois, é interessante que Rutherford foi aluno de Thomson. Rutherford, ele queria estudar, se indagava o seguinte, nós temos então uma esfera, de acordo com Thomson, uma esfera gelatinosa, e tem elétrons incrustados. Ele queria saber a origem, na verdade, das cargas positivas. Como que isso acontecia no átomo? O Rutherford, ele tinha uma pedrinha chamada polônio, que ele tinha ganhado. Ele ganhou essa pedra. Ele andava com essa pedra para cima e para baixo. Conta a história que Rutherford, inclusive, ele foi vitimado por uma doença, pelo câncer no fêmur. Por quê? Porque ele vivia com essa pedrinha no bolso. Até então, pessoal, é interessante avisar vocês, informá-los que os cientistas não tinham ideia dos efeitos biológicos da radiação no corpo. Haja vista que nós temos, por exemplo, Marie Curie, que trabalhava constantemente com materiais radioativos, ela foi vitimada pela radiação, a filha dela, Juliot, também foi vitimada, o genro dela também foi vitimado pela exposição massiva às radiações. Antes de falar de Rutherford, porém, deixa eu fazer uma revisão com você, vamos lá? Então, os filósofos deram origem ao nome átomo, ou seja, partícula não divisível, ok? Nós temos agora a ideia, começamos a entrar na questão da química experimental. Nós temos o Dalton, que gosta de fazer análise com a água. Ele descobre que, na verdade, através das análises dele, que os elementos elas se formam a partir de combinações, estruturas, de proporções fixas, baseado no estudo de Lavoisier, né, quando ele diz a lei da conservação da massa. Para Dalton, então, né, para Dalton, as partículas eram apenas esferas divisíveis, destrutíveis, que se combinavam e não tinha como criar e nem como destruir a matéria. Para Dalton, então, não tinha carga nenhuma. Thomson vem com a ideia de propor o estudo do elétron a partir do estudo de Crookes, que já tinha feito o estudo dos raios catódicos. Thomson avança os estudos de Crookes e descobre que as partículas elétricas, essa partícula dos raios catódicos, ela tinha características negativas, ela tinha um pouco de massa, porque ela empurrava o catavento. Millikan veio descobrir, então, que realmente, de fato, o elétron tinha massa. Estabeleceu a massa do elétron. O mais impressionante é que Millikan, quando descobre a massa do elétron, ele bate exatamente no valor encontrado por Thomson. Rutherford, aluno de Thomson, fica intrigado com a história dos elétrons e também das cargas positivas. E ele faz o experimento. Ele pega o polônio, coloca numa caixa, e coloca essa placa de sulfeto de zinco aqui e uma folha fina de ouro. O que será que Rutherford esperava que acontecesse? Rutherford fez o experimento, ele começou a observar que, na verdade, ele fez o experimento junto com os alunos dele, né, que eram Geiger e Marsden. Quando ele fez isso, essa placa de sulfeto de zinco aqui, pessoal, ela é usada para poder, na verdade, refletir a direção dos raios. Rutherford esperava que poucas partículas atravessassem a lâmina de ouro. Sim. Ele observou no experimento com os alunos dele que quando a radiação passava, a radiação alfa, de característica positiva, quando ela incidia sobre a placa, a maioria passava direto. Algumas voltavam, batiam alguma coisa e voltavam.
e outras sofriam alguns desvios, como a gente pode perceber aqui. A ideia de Rutherford era tentar descobrir por quê. Por que poucas partículas, elas retornavam, elas batiam uma coisa e voltavam. Né? Então, nós temos aqui as partículas altas com característica positiva, né? O núcleo de um átomo, o núcleo de ouro, que é um núcleo denso. A gente tem, então, os átomos de ouro. Ok? O que Rutherford descobriu com esse experimento? Rutherford, em 1911, ele descobriu que, na verdade, as partículas que passavam direto diziam para a gente o quê? Qual é a explicação? Por que a grande maioria das partículas passavam direto? Porque as partículas, elas encontravam espaços vazios para passar. Opa, o átomo, então, é provido de espaços vazios. Algumas batiam e ricocheteavam, né? Tinham desvio, porque algumas partículas tinham características diferentes. Vamos chegar lá. E as que voltavam, de fato, né, ela tinha essa volta, ela batia e voltava diretamente, ela encontrava uma coisa com o mesmo sinal que ela, e denso, e era, logo depois, o Rutherford descobriu que era quem? O núcleo. Deixa eu voltar aqui. O núcleo. Então, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quando houve a incidência da radiação de Rutherford, naquela pedra de polônio, na verdade, nós tínhamos três tipos de duas partículas, um tipo de radiação, alfa, beta e gama. Ok? A radiação gama, ela passa direto. Ela não tem nem carga e nem massa, ela passa direto. A partícula alfa, ela tem características de massa, ela apresenta massa. Por isso que o desvio dessa partícula alfa, ela era um pouco mais considerável do que a partícula beta. Então, o Rutherford descobriu, a partir desse ponto, que ele descobriu, né, a questão da estrutura desse átomo, que esse átomo agora de Rutherford, diferente de Thomson, ele teria uma característica muito parecida, muito interessante. Né? Os átomos, o átomo de Rutherford, agora ele tem um núcleo. Um núcleo. Esse núcleo, ele tem carga positiva. Em torno desse núcleo giram os elétrons de carga negativa. Tá? E ele descobre que os elétrons giram, ele chamou esse modelo de modelo planetário, porque os elétrons giravam em torno do núcleo, tá? Como a Terra gira em torno do Sol, tá certo? O sistema planetário, o Sol está no centro, a Terra, e os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Isso indagou muito, então, Bohr. Resumindo, o Rutherford descobriu que o átomo tinha núcleo. Dentro do núcleo tinha as cargas positivas, né? E também os elétrons giravam em torno do núcleo. Tá? Isso deixou Bohr, que era, inclusive, aluno de Rutherford, intrigado. A pergunta de Bohr foi o seguinte: então agora a gente tem um modelo atômico onde os elétrons giram em torno do núcleo, mas chega um momento que esse elétron vai cair. Se ele gira, 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 gira em torno do núcleo, como que ele vai fazer? Que energia que tem ali que permite que o elétron não caia no núcleo? Bohr, gente, como eu disse, eu não vou falar muito sobre isso, mas Bohr, ele usou muito a teoria de Max Planck, quando ele disse que os elétrons girados ao redor do núcleo, com o tempo, perderiam energia e chocaria com o mesmo. O que acontece, então, se um elétron choca com o núcleo? Já parou para pensar? O que acontece se um elétron se choca com o núcleo? Nada. Só que se acontecesse isso, o modelo de Rutherford estava fadado ao fracasso. Ele usou, então, a teoria quântica da radiação de Max Planck. Tá? Os elétrons descrevem órbitas circulares estacionadas no núcleo sem emitir e nem absorver energia. Essas órbitas são estáveis em determinado estado estacionário, quando ele admite que esses elétrons podem absorver um quanto de energia, mas em números apenas inteiros. Tá? Apenas inteiros. Exemplificando o que Bohr falou, né? Ele está usando aqui, gente, olha, quando ele vem em 1913 falar sobre essa questão das órbitas estacionárias, ele diz o seguinte, né? Que esses elétrons giram em torno do núcleo, tá? E esse N aqui é o N número inteiro, né? Que é inteiro, né? Que é igual a um múltiplo inteiro.
ele disse que é um momento angular, MVR, momento angular do elétron em torno do núcleo. Só posso admitir que esse elétron está girando em torno do núcleo com um valor fixo, e esse valor tem que ser inteiro, ok? Então, se eu forneço energia para o átomo, tá? Esse átomo vai absorver energia, tá certo? Essa energia, quando ele absorve essa energia, né? E eu cesso a energia fornecida por esse átomo, os elétrons que estão lá, eles vão liberar essa energia em forma de cor, fenômeno de luz, né? Em forma de cor colorida. Dependendo, lógico, né? A gente tem lá, então, a absorção de energia, a gente vai ter uma cor diferente, comprimento de onda, nós vamos ter uma cor para cada elemento. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, os fogos de artifício. Né? Os fogos de artifício, eles têm essa emissão. Tá? Então, como eu falei, Bohr falou que os elétrons podem saltar de um nível mais externo, nível interno para o externo, né? Eles absorvem uma quantidade de energia que a gente chama de quanto. Quem propôs o quanto foi Planck. Ele usou só um pouco da teoria de Planck. Tá? Então, nós temos aqui um núcleo, tá? A gente tem absorção de energia, a gente tem o estado fundamental 1, o estado fundamental 2, né? Ou seja, quando eles começam a absorver energia, tá? E esse elétron que estava aqui mais próximo do núcleo, ele absorve energia, ele absorve um quanto de energia, ele salta para a órbita mais externa. Então, ele fica no estado o quê? Excitado. Tá? Então, ao voltar do nível mais do interno, ele emite um quanto de energia na forma de luz de cor definida, dependendo da substância que está sendo testada. Tá? Então, a gente tem um núcleo aqui, estado excitado, emissão de energia, de novo, né, para a gente poder entender, quando ele volta, ele retorna do estado dele excitado, tá? E vai para o estado fundamental, ele libera, então, esse quanto de energia. Bom, estabelecer os níveis de energia, a gente tem aqui, então, o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, as camadas eletrônicas. A gente tem a quantidade de elétrons, né, 2, 8, 18, 32, né, que a gente pode ter, de acordo com o estudo de Bohr, de acordo com a quantidade de energia que esse elemento pode absorver, tá? Eles têm um valor determinado, porque de acordo com o Rutherford não tinha um valor determinado. De acordo com o Rutherford, os elétrons giravam todo do núcleo e não tinha nada considerado ali. Mas Bohr veio organizar essa ideia. Inclusive, ele coloca no átomo camadas. Tá? Dependendo do tipo de átomo, esse átomo tem um número de camadas específicas. Ok? Schrödinger. Já ouviu falar do gato de Schrödinger? Muito bacana essa questão, hein? Gato de Schrödinger. De vez em quando a gente vê essa história do gato de Schrödinger presente em alguns memes na internet, que você pega uma caixa, coloca um gato ali junto com material radioativo e você pode encontrar, dependendo, se o gato entrar em contato com o material radioativo, ele pode estar morto, ou ele pode estar vivo, ou ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Ou seja, princípio de incerteza de Heisenberg. Eu aconselho depois dar uma olhadinha no que significa essa questão do gato de Schrödinger. Schrödinger, ele estudou a teoria mecânica ondulatória, que deu a ideia de orbital, ok? Nós vamos falar, a gente fala sobre isso, né? A gente tem as camadas K, L, M, N, O, P, Q, e temos o subnível de energia, que é o SPD e F. Quem estudou isso foi Schrödinger, tá? De acordo com seus estudos matemáticos e cálculos, ele descobriu, então, que cada orbital possui uma forma. Orbital S tem uma forma esférica, orbital P, formas de halteres, tá certo? A gente tem aqui, então, um átomo, a gente tem que esse átomo, ele tem energia, e os elétrons estão nele aqui nos eixos X, Y e Z, tá? Saltando de um nível para o outro, tá certo? O que Schrödinger, ele disse, né? Ele disse que não é possível determinar a trajetória do elétron em torno do núcleo, mas a uma dada energia obtém-se a região mais provável de encontrar um elétron. Nós temos uma região mais provável de encontrar um elétron, baseado aqui em algumas fórmulas que ele propôs, e nós não vamos entrar aqui nesse momento, mas quando a gente fala de elétron, e se você pensar no modelo de Bohr, você vai entender que, bom, se um átomo absorve energia, os elétrons ficam excitados e saltam de uma camada interna para uma camada mais externa, em que momento eu vou estabelecer a posição e a velocidade desse elétron se esse elétron ele se move de acordo com qualquer tipo de energia que eu fornecer para esse átomo? Mas eu tenho uma região provável para encontrar esse tipo de elétron, tá? E ela só pode ser estabelecida no momento do experimento. A gente teria que fazer um experimento aí, então, de cessar a energia, para a gente conseguir calcular ou prever a posição de um elétron. Porém,
né, nós temos o Heisenberg. Heisenberg diz que é impossível determinar com precisão a velocidade de um elétron no mesmo instante. Por quê? Porque nós temos, então, as alterações desse elétron no modelo atômico. Porque quando um elétron absorve energia, ele salta de uma camada para outra, ok? E nós temos aí hoje, a gente fala, né, da evolução dos modelos atômicos. Nós temos aqui, então, uma revisão do que nós falamos até agora. Dalton, em 1803, disse, então, que o nosso átomo era o quê? Indivisível. Thomson, né, as cargas positivas e negativas, mas ele não deu muita ideia para as cargas positivas. Rutherford se preocupou simplesmente com a questão do núcleo atômico e os elétrons girando em torno desse núcleo, ok? Bohr perguntou para Rutherford, mas e se os elétrons eles girarem em torno do núcleo e caírem no núcleo? Rutherford disse para Bohr, que foi se falando, não sei, não estou interessado. Eu já estudei, já descobri já que o átomo tem núcleo, agora daqui para frente é com vocês. E Bohr começou a aperfeiçoar o seu estudo, né? Ou seja, Bohr, em 1913, começa a estabelecer os níveis de energia, e Schrödinger, ele descobre que os elétrons, eles formam nuvens eletrônicas. Pessoal, nossos elétrons hoje podem assumir a forma de onda, ou a forma de partícula, tá? E nós temos uma região provável de encontrar um elétron, uma região, mas a gente não tem como saber e prever a posição desse elétron, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Estamos aí para tirar dúvidas. Qualquer coisa vocês podem mandar um e-mail, tá? Depois também a gente pode fazer alguma atividade para sanar as dúvidas de vocês. É só me procurar, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até breve. Bye. Bye, bye, pessoal. Até mais.